São 7h06. A gente agora vai se conectar com Brasília. Conexão Brasília. Nova manhã. É o Diego Amorim chegando com a gente e trazendo um convidado. Diego, bom dia. Bom dia, Mauro. Bom dia, Ana. Bom dia a todo mundo que nos acompanha agora pela Nova Brasil FM em todo o país. Nós estamos conectados já com Deltan Dallagnol, ex-deputado federal, ex-procurador da Lava Jato, a quem a gente agradece a presença aqui na Nova Brasil FM. Bom dia, Deltan. Bom dia, Diego, Mauro, Heródoto. Uma alegria estar com vocês, com todos os ouvintes, participantes aqui dessa comunidade da Rádio Nova Brasil FM. Muito bem. Deltan, ontem nós entrevistamos Sérgio Cabral, aqui, ex-governador do Rio de Janeiro. Entre tantas coisas, ele fez duras críticas à Lava Jato, que ele considera uma brutal operação paralela ao Estado, que não cumpriu ritos judiciais e o Estado democrático de direito. Disse que a Lava Jato foi uma operação que vem se desmoralizando, falou em promiscuidade dentro do grupo da Força Tarefa da Lava Jato que o senhor coordenou no Ministério Público, e disse ainda que a Lava Jato prejudicou o Brasil e arrebentou com o Rio de Janeiro e que tudo isso vai ser revisto. Como o senhor reage a essas declarações de Sérgio Cabral? E eu pergunto a você, Deltan, a Lava Jato montou uma operação paralela ao Estado? Sérgio Cabral é um dos maiores corruptos da história do Brasil, segundo várias condenações. Ele é condenado a mais de 300, 400 anos de prisão, chegou a ser condenado em penas de prisões nas suas costas por ele ter roubado o Rio de Janeiro em várias áreas. Ele confessou ter no exterior, em contas dele, mais de 300 milhões de reais desviados, contas mantidas em seu favor. Ele ainda foi pego com 11 milhões de reais em joias luxuosas, fora barras de ouro, diamantes e contas no exterior. Ele reconheceu nos seus depoimentos gravados, está lá para quem quiser ver, não foi debaixo de tortura não foi debaixo de coação, foi falando livremente, diante de um juiz, com seu advogado do lado. Ele reconheceu ter desviado 5% do dinheiro da saúde. E ele disse que ele sabia que pessoas deixavam de ser atendidas no sistema de saúde por conta disso. Ele ainda desviou, na sua gestão, mais de R$1 bilhão da Secretaria de Obras. Enquanto ele desviava esse dinheiro junto com a sua equipe, as pessoas morriam soterradas na região serrana do Rio de Janeiro, com falta de oxigênio. E, coincidentemente ou ironicamente, lá na Secretaria de Obras, chamavam a propina de taxa de oxigênio. Enquanto ele desviava esses milhões e milhões de reais, o Hospital Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro, tinha alas e mais alas fechadas. Um hospital que se destina, é referência no tratamento de câncer, e a gente sabe que a diferença entre o agora e depois do câncer pode significar a diferença entre a vida e a morte. E como o diretor do hospital disse, não é uma morte rápida, é uma morte lenta, dolorida, com muito sofrimento. Sérgio Cabral, segundo as provas colhidas, segundo as condenações, ele tem as suas mãos sujas com o sangue, assim como grandes corruptos do Brasil, com o sangue dos brasileiros. E agora é claro que ele, vendo a leniência e a impunidade, ele busca criticar a justiça, vendo a leniência do STF com quem praticou a corrupção. Deltan, no final do ano passado, quando ele foi solto, Sérgio Cabral, o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, nessa sua decisão, criticou o que ele chamou de excesso no prazo de prisão. Hoje, passados já alguns anos do auge da Operação Lava Jato, o senhor está convencido de que aquelas prisões preventivas, incluindo a de Sérgio Cabral, eram legais e necessárias? Com certeza. Essa crítica é uma baita hipocrisia, porque o Supremo Tribunal Federal manteve preso por meses pessoas lá agora nesses casos lá daquele inquérito das fake news, aqueles casos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes. Eles mantiveram presas pessoas por meses sem sequer uma acusação criminal. Isso é irregular. Isso a Lava Jato nunca fez. A Lava Jato seguiu os ritos. Quanto você pode manter uma pessoa presa sem uma acusação?
30 dias mais 10 dias, ou seja, 40 dias. A gente nunca manteve uma pessoa presa mais do que 40 dias sem fazer uma acusação criminal formal. E quando que a gente mantinha alguém preso preventivamente? Não só quando existia prova do crime e indicativo de que as pessoas eram autoras do crime, mas quando existia, além disso, indicativo de que a liberdade daquela pessoa representava um risco para a sociedade. Então você tem uma pessoa que estupra 10 mulheres. Você não vai manter ela solta na rua para que ela estupre a 11ª. Você tem uma pessoa que matou 10 pessoas. Você não vai manter esse criminoso solto na rua para que ele mate a 11ª. Da mesma forma, você tem alguém que praticou centenas de crimes de corrupção, desviou milhões e milhões de reais do povo sofrido do Rio de Janeiro, na saúde, na educação, em todas as áreas mais essenciais, na infraestrutura. Você não vai manter essa pessoa solta para que ele continue recebendo seu dinheiro, propinas, milhões do exterior, desviando, desaparecendo com o dinheiro que é da sociedade. Você tem que manter essa pessoa presa. O errado foi ter soltado o Sérgio Cabral. Errado é você ver o Sérgio Cabral solto no país dos dois Sérgios e ao mesmo tempo que Sérgio Cabral está solto, outro Sérgio, o Sérgio Moro, está respondendo por ter feito uma piadinha de festa junina com o ministro Gilmar Mendes a uma acusação perante o Supremo Tribunal Federal. Errado é você ter Sérgio Cabral solto e você ter o juiz Marcelo Bretta sendo punido, efetivamente afastado pelo Conselho Nacional de Justiça, sem que tenha qualquer prova de irregularidade grave. A gente está vivendo no país da inversão dos valores. Mauro? Deltan, obrigado por estar aqui com a gente. Eu gostaria de saber o seguinte, existe um aspecto moral que você levanta na sua fala, mas também existe um aspecto legal, inclusive o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu que o cumprimento de penas sem o julgamento de segunda instância é uma espécie de antecipação do cumprimento, que isso não deve acontecer, que as pessoas só devem cumprir a pena após o julgamento em segunda instância. Esse entendimento tem mudado ao longo do tempo, mas hoje é o que está vigorando no Brasil, segundo o Supremo Tribunal Federal. Você acredita que o entendimento que existe hoje da lei, do cumprimento da lei, do cumprimento da pena, atende ao que o brasileiro quer moralmente em termos de combate à corrupção? E como combater a corrupção sem cometer ilegalidades? Mauro, o tratamento que a justiça dá hoje, o sistema dá para corruptos, é um tratamento de absoluta leniência, absoluto favor, absolutamente brando. As condenações, elas têm sido anuladas sem razão para isso, com base em formalidades e força à barra. Mudam regras para aplicar novas regras para o passado, como se você, quando investiga alguém, pudesse ter uma bola de cristal e ver nessa bola de cristal o que o Supremo vai decidir daqui a 5 anos e seguir uma regra diferente daquela existente, porque a regra pode ser mudada. Mas, quando você consegue chegar a uma condenação, essa condenação demora anos, você tem que esperar ela ser definitiva, ela demora 20, 30 anos, até lá o processo prescreve, ou seja, demora tanto tempo que as penas vão pelo ralo. Quando você prende alguém como Sérgio Cabral, alguém com poder, a polícia vai lá, o Ministério Público faz uma vistoria, como fez em 2017, e descobre que ele tinha lá, ele circulava livremente, suas visitas circulavam livremente, que ele tinha lá na geladeira camarão, queijo francês, presunto parma, castanha, bolinho de bacalhau, iogurte. Ele tinha um cinema na cela, uma TV de 65 polegadas. Eu não tenho uma TV de 65 polegadas na minha casa. Sérgio Cabral assistiu uma TV de 65 polegadas. Uma série de mordomias na cadeia. Anos depois, 2022, chegaram lá e descobriram que ele tinha um revestimento de isopor no teto da cela para dar conforto térmico para ele. O que a gente vê é o sistema de poder, são os donos do poder mandando no Brasil, mesmo quando eles praticam crimes graves. E a gente vê aí uma justiça que restabeleceu uma prisão em segunda instância, mas quando a Lava Jato chegou, os grandes poderosos, os diferentes partidos, voltou atrás e disse, não, só pode ser preso depois do trânsito julgado, dos infinitos recursos, depois de 20, 30 anos, o que dá, com as inúmeras brechas do nosso sistema, chance para as pessoas alcançarem a impunidade. Por isso que o Sérgio Cabral está mudando a versão dele.
Porque em um determinado momento as pessoas acharam que os corruptos iam ser punidos. Aí ele achou que o melhor caminho era confessar, reconhecer os seus crimes, devolver o dinheiro e fez isso. Mas agora quando ele vê que a justiça está favorecendo os grandes corruptos do Brasil, aí ele quer mudar a sua versão. E dá sim para combater a corrupção sem praticar ilegalidades. A Lava Jato não praticou ilegalidades. Jamais se comprovou nenhuma condenação de inocente, nenhuma fraude a provas, nenhuma destruição ou fabricação de evidências. Jamais. As pessoas que foram condenadas com base em amplas provas porque roubaram o Brasil. Não houve combinação entre o Ministério Público Federal de Curitiba e o juiz da 13ª Vara de Curitiba, que foi mostrada numa série de mensagens de WhatsApp que vazaram naquele episódio da Vaza Jato? Jamais teve qualquer tipo de condenação, quer para absolver um culpado, quer para condenar um inocente. Pelo contrário, aquelas mensagens que vieram à tona foram uma fofoca querendo bancar de escândalo. Tudo que foi analisado com 2 dedos de profundidade, se viu que não era a realidade. Tudo que a gente fez está registrado em atos, nas investigações, nos inquéritos, nos processos. Basta ir lá e ver. E, por exemplo, se disse que se teriam sido investigados ministros do STJ, até teve ministros delatados do STF, STJ, e aí quando é delatado o que faz? Aliás, Sérgio Cabral delatou Toffoli. E aí o que é que acontece? Isso vai a julgamento no Supremo e o próprio Toffoli delatado, vota para anular a delação que implicou ele. E aí quando foram investigar a Lava Jato, 2 dedos, para ver se a gente tinha investigado algum ministro ilegalmente, e qual foi a conclusão? A conclusão foi de que a gente seguiu todo o procedimento, de que quando alguém foi delatado, o ministro, isso foi para o Supremo Tribunal Federal, que era o caminho certo, a coisa certa a fazer. Se identificou que não tinham sido investigados os ministros do STJ. Bastava você verificar os acessos que os auditores da Receita faziam no sistema e você verificou que não fez nenhum acesso ilegal. Ou seja, você tem aí uma grande fofoca com distorções, com invenções, querendo bancar de escândalo. Nada se comprovou de ilegal que tenha sido feito e jamais se cometeu nenhuma ilegalidade. Eram 15 a 20 procuradores da República com compromisso com a ética, com a lei, assalariados que têm um compromisso de sustentar a sua família e que jamais fariam uma ilegalidade por 2 razões. Primeiro, porque seria não ético, seria incorreto, seria ilegal, e segundo, porque perderia o seu emprego e o sustento da sua família, e em terceiro lugar ainda, porque se tivesse feito qualquer coisa ilegal, seria burro, porque você não pode usar uma prova ilegal para condenar ninguém. Heródoto Barbeiro. Olá, Dallagnol, você fez carreira no Ministério Público, e a gente quando pensa no Ministério Público, a gente pensa também na melhoria da segurança do país. Tenho visto várias pessoas em Israel dizer que se sentem mais seguras em Israel do que no Brasil, por incrível que pareça. Ou seja, as pessoas aqui não têm segurança na rua, não têm segurança para trabalhar, não têm segurança... Aí o sujeito prende, solta, aí tem as saidinhas, o assassinato do pai, sai no dia do pai, da mãe, e por aí afora. E aí um monte de gente condenada, ou cumprindo liberdade, ou prisão domiciliar, ou simplesmente estão soltos. Dallagnol, a legislação penal brasileira, na sua opinião, ela é adequada ou ela é frouxa a ponto das pessoas não se sentirem seguras no Brasil? Heródoto, é totalmente frouxa. E ela erra dos 2 lados. Ela é totalmente frouxa com os colarinhos brancos, isso porque os poderosos se protegem. A gente tem no Brasil donos do poder que comandam o país, e com o criminoso violento de rua, a gente é leniente. Veja que vários decretos do governo do PT, dos últimos governos, perdoavam 2/3 da pena no final do ano, aqueles indultos natalinos, perdoavam 2/3 da pena de ladrões e de homicidas. E vamos ficar atento, porque é muito possível que isso vá acontecer agora no final do ano do Natal. Por isso, se a gente quer mudar a realidade no Brasil, às vezes as pessoas dizem, eu não quero me envolver em política não se discute. É só por meio da política que a gente vai mudar essa realidade e pode virar o jogo contra os donos do poder no Brasil. Foi por isso que eu saí do Ministério Público para ir para a política, porque eu vi que é preciso mudar de dentro. É por isso que hoje eu estou nesse time, que é o time novo, que é um time de pessoas corajosas, apaixonadas pelo Brasil, honestas, que estão lutando para vencer os donos do poder no Brasil. Então, se a gente quer mudar essa realidade, o estímulo que eu quero fazer é para que as pessoas arregassem as mangas e exerçam sua cidadania, e votem de modo consciente, e se unam aos políticos, aos partidos, aos times que acreditam, como um time do Novo, que é um time de guerreiros, que luta todos os dias contra esse sistema de corrupção no Brasil e contra o sistema de impunidade dos criminosos. É um partido que não passa
pano para bandido e que luta para que todo criminoso, seja o de colarinho branco, seja aquele de rua, esteja no seu lugar, que é a cadeia. 7h21, esse é Deltan Dallagnol, está com a gente ao vivo aqui no Jornalismo da Nova Brasil. Deltan, quando você estava ainda no Ministério Público, surgiram as primeiras faíscas de investigação lá no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, envolvendo o senhor. Depois o senhor deixa o Ministério Público, é eleito deputado federal pelo Paraná, com mais de 300 mil votos. No primeiro ano do seu mandato aqui em Brasília, o senhor tem que deixar a Câmara por uma decisão unânime do TSE, por uma cassação. Agora o senhor, há menos de um mês, se filiou ao Partido Novo, dando continuidade a essa vida pública. A minha pergunta é, por que o senhor não desiste? E se o senhor não teme que essa, digamos assim, insistência possa ser interpretada como uma afronta e possa gerar ao senhor consequências mais drásticas ainda do que as que o senhor já teve? Lembrando que também o senhor é um nome cotado para a Prefeitura de Curitiba no ano que vem. Diego, a gente tem que ter coragem para enfrentar os poderosos. Se a gente não tiver coragem para enfrentar os donos do poder no Brasil, tudo vai continuar como sempre foi. Lá em 1650, Padre Antônio Vieira falava que o verdadeiro ladrão do Brasil era o governante que nos roubava, que enquanto o ladrão de galinha roubava e era enforcado, os governantes portugueses nos roubavam e enforcavam. E o que a gente vê hoje é que quem roubou o Brasil quer enforcar quem combateu a corrupção. É uma reação do sistema, uma total inversão de valores. A gente vê um presidente da República que foi condenado em 3 instâncias dizendo que quer se vingar de quem investigou ele, de quem processou ele na Lava Jato. E a gente vê um sistema rodando para praticar essa vingança, com uma série de atos, como aconteceu lá na Itália. O que a gente vê é uma repetição de um mesmo roteiro, em que pessoas que praticaram graves crimes de corrupção foram investigados, foram punidos, o sistema político se reorganizou, as mesmas pessoas que foram comprovadamente corruptas, investigadas, processadas, estão ocupando posições chaves na República. Essas pessoas viram seus canhões para mudar as leis, para anular condenações, para impedir que novos casos de investigação de corrupção sejam processados e para se vingar de quem combateu a corrupção. Esse é o mesmo roteiro. Agora, eu não desisto porque vale a pena lutar pelo Brasil, porque lutar pelo Brasil é lutar por quem a gente mais ama na face da terra. É lutar pelos nossos filhos, pelas nossas mães, esposos, esposas, e nós jamais desistiremos deles. A gente tem 2 opções, vamos ser muito franco. Ou a gente se muda do Brasil, ou a gente fica no Brasil e luta pelo Brasil que a gente acredita. E eu não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil. A gente está chegando aqui no finalzinho do nosso tempo. Eu queria saber, você mencionou a sua entrada agora no Partido Novo. Eu gostaria de saber do que você projeta para o seu futuro político, inclusive se existe a possibilidade de você se candidatar a prefeito de Curitiba. Hoje eu estou elegível. É claro que sempre que eu der qualquer movimento, isso vai ser objeto de questionamentos pelo mesmo sistema que me cassou. Agora, eu não estou atrás de um cargo. Mesmo quando fui para a Câmara dos Deputados, assumi a função de deputado federal, eu sempre falei, eu não estou em busca de um cargo, eu estou em busca de uma transformação. E eu vou fazer o que for melhor para o propósito de mudar o Brasil. Hoje, o que eu vejo que é o melhor é a gente chamar um monte de gente boa para esse time que é o Novo, que é um time que seleciona pessoas íntegras, honestas, apaixonadas pelo Brasil, que lutam pelos bons propósitos, e é reforçar esse time, é capacitar as pessoas, é mentorear pessoas, é fortalecer pessoas para que a gente possa invadir democraticamente o Congresso Nacional por meio do voto, não com 1, 2, 5 pessoas, porque uma pequena quantidade de pessoas não vai mudar o Brasil, mas é preciso entrar lá com 100, 200, 300 pessoas para mudar a realidade. Então hoje o meu foco é em trazer pessoas capacitadas, capacitar pessoas, formar lideranças para que a gente possa mudar o Brasil por meio das eleições. E para isso a gente precisa conscientizar o brasileiro que está lá na ponta. Meu amigo, se você não se envolver, se você não se candidatar, não apoiar candidatos, não votar consciente, a gente jamais vai construir um país melhor para nós e para os nossos filhos. Esse é o único caminho que nós temos e eu vou lutar por isso. De novo, não por um cargo, mas por uma, sim, transformação. Muito obrigado ao ex-procurador da Lava Jato em Curitiba, ex-deputado federal Deltan Dallagnol. Obrigado por estar aqui com a gente, por disponibilizar o seu tempo. Volte sempre ao Nova Manhã. Diego, obrigado também.
Valeu, Mauro. Valeu, Eu que Deltan. agradeço, Diego, Um abraço Mauro, a todos. Heródoto. Grande abraço. Um Abraço bom a dia. todo mundo que nos escuta. Um bom dia para vocês. Muito obrigado.